Bom dia, apaixonados por viagens. Bom dia. Vamos tomar um café com viagem. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre documentação para viagem internacional. Bom dia. Bom dia, Vivi. Sejam bem-vindos. Hoje está fazendo um friozinho tão gostoso, né? Combina com café, combina em falar de coisas tão boas como viagem. Sejam bem-vindos. Bom dia, né? Meu nome é Sara e meu objetivo aqui é ajudar vocês a viajarem pelo mundo, fazerem a primeira viagem internacional gastando menos. E a gente aprende aqui todas as formas de economizar e todas as formas de se programar e traçar o roteiro de viagem. Então sejam bem-vindos. E a gente vai falar de um assunto muito importante, que é documentação de viagem. Muitas pessoas podem, inclusive, perderem a viagem por causa da questão da documentação. Né, de não terem a documentação certa, adequada para a sua viagem. Então a gente vai conversar aqui sobre isso hoje. Bom dia, pessoal! Bom dia, sejam bem-vindos! O meu objetivo é ajudar vocês a viajarem com autonomia, mas também com tranquilidade, né? Porque não adianta a gente viajar com medo de alguma coisa dar errado. Então a gente tem que viajar com tranquilidade, com todas as informações necessárias. Aí sim a gente pode viajar de forma autônoma pelo mundo, né? E hoje a gente vai falar de vários documentos que são importantes antes da gente fazer uma viagem internacional. A gente sabe que é muito importante a gente conhecer quais são as exigências daquele destino antes de fazer uma viagem. Né? Porque senão realmente, como eu disse, a gente pode acabar tendo que voltar para trás do aeroporto e ninguém quer que isso aconteça, né, gente? Chegar no aeroporto e ver que não tem a documentação adequada e ter que voltar para trás. Imagina a frustração. Então é muito importante a gente pesquisar sobre o destino, entrar ali no portal consular, né, do Brasil, do Itamaraty, porque através dali a gente tem as informações de todos os consulados e todas as embaixadas, né, para a gente saber exatamente o que é importante, quais são os documentos importantes para a gente entrar naquele destino turístico. Sejam bem-vindos. Érica, realmente isso pode acontecer, né? Imagina a frustração de você chegar no aeroporto e faltar, por exemplo, um cartão internacional de vacina e você não poder entrar naquele país por causa de um documento que às vezes seria muito simples de você conseguir no seu país. Gostei, os foguinhos. Ai, Ana, obrigada pela presença. Então, a gente vai falar de vários documentos hoje que são importantes. Para a gente viajar aqui pelo Mercosul, né, pelos países aqui da América Latina, a gente pode viajar apenas com a nossa carteira de identidade, né, que é o nosso RG. Existe aí eu falo que é uma lenda aí de que realmente a gente precisa ter esse documento apenas com 10 anos de validade. Mas, na verdade, lá no acordo do Mercosul, ele não fala da questão da validade desse documento. Mas ele precisa estar em bom estado, né, gente? E a sua foto ali precisa realmente representar. Porque pensa, você chegar, né, e a sua foto, ela não condizer mais com o que você é. Então, você pode ser barrado. Então, você precisa ter realmente uma carteira de identidade em bom estado, com uma foto boa, porque eles, inclusive, podem pedir um outro documento ali na hora para comprovar se você é realmente, né, a pessoa ali da foto. Então, isso é importante você verificar, caso você não tenha um passaporte para viajar aqui no Mercosul. Você não pode entrar nesses países aqui do Mercosul, como Argentina, Peru, Bolívia, Uruguai, com carteira nacional de habilitação, nem com aquelas carteiras profissionais, né, que muitas pessoas têm, por exemplo, advogados têm, e nem com certidão. Esses documentos não são aceitos no acordo.
Então, o que eu recomendo nesse caso? Né? É a gente realmente buscar ter um passaporte. Por que é importante ter o passaporte? Porque à medida que você vai usando seu passaporte, ele vai tendo ali os carimbos, né, das suas viagens. Isso, inclusive, pode te ajudar na hora de você conseguir um visto para os Estados Unidos, para você passar pela imigração na Europa. Então, como adquirir, né, emitir um passaporte é uma coisa simples, né, que a gente vai falar logo mais, então, às vezes é muito mais interessante você já ter o seu passaporte. Né? Agora, caso você queira viajar no Mercosul com a carteira de identidade, você pode viajar. Então, fique só atenta, viu, gente, à foto. A gente que é mulher que muda muito, né? Igual, por exemplo, essa foto minha aqui, ó, nem tá parecendo muito mais. Então, a gente precisa ter esses cuidados, né? Pra gente não ser barrado aí na hora de entrar num outro país. Agora a gente vai falar do passaporte, né, gente? O passaporte é realmente aí o documento mais importante, né, para o viajante, para quem quer conhecer o mundo. Para você tirar o passaporte, você tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais, né? Então isso é muito importante, porque isso é verificado durante o processo de emissão do passaporte. E a emissão do passaporte é muito simples, né? Quem já fez sabe que é muito simples, né? A gente faz uma solicitação ali pelo site da Polícia Federal, né? Preenche o formulário, paga uma taxa que hoje é em torno de R$ 257. E aí, assim que esse pagamento ele é processado, você já pode fazer o agendamento para poder ir lá tirar as digitais e fazer a foto lá na Polícia Federal. E aí, dentro de alguns dias, você já pode buscar o seu passaporte. Então, é muito simples. Você só não pode esquecer o passaporte lá, viu, gente? Porque se você deixar ele lá na Polícia Federal mais de 90 dias, ele vai ser cancelado. Então, você tem que buscar, né, logo que ele fique pronto. E não existe essa questão de renovar passaporte ou tirar a segunda via de passaporte, né? Algumas pessoas pensam assim, vou renovar meu passaporte. Não, você vai tirar um novo passaporte. E quando você vai tirar um novo passaporte, você tem que levar o antigo. Porque se você não levar o antigo, você vai ter que pagar uma multa. A não ser que você tenha perdido ou seu passaporte tenha sido extraviado. Mas nesse caso, você vai ter que apresentar o boletim de ocorrência. Agora, uma coisa muito importante em relação ao passaporte, que às vezes as pessoas não se atentam, é a questão da validade dele para entrada em alguns destinos. Por exemplo, tem alguns destinos que eles exigem que seu passaporte tenha uma validade de 90 dias para você entrar, e ele tem que ter essa validade até o dia que você vai sair desse país. Então você precisa ficar atento, porque o que pode acontecer? Às vezes seu passaporte está válido, mas ele não tem esses 90 dias para frente. E aí você ou não vai entrar no país, que você pode ser impedido, né, de entrar no país. Isso pode causar um grande transtorno. Então você tem que ficar sempre de olho na validade do seu passaporte. Né? Por exemplo, ele tem validade de 10 anos. Esse aqui nosso, ele vale até 2029. Mas eu lembro que na nossa última viagem, ele ainda faltava muito tempo para poder vencer e a gente preferiu fazer o novo passaporte do que ficar com esse prazo curto. Né? Tem países que pedem até 6 meses de validade do seu passaporte para você entrar no país, entrar e sair, né? Porque o país sempre considera que você tem data de entrada e data de saída. Então, toda vez que você planejar uma viagem, você precisa, né, pensar no passaporte se você tem e na validade que ele tem, se ele está válido para aquele país, para a exigência daquele país. Agora, o terceiro documento que é muito importante para o viajante, né, a pessoa que vai fazer sua primeira viagem internacional, a pessoa que tem esse hábito de fazer viagens internacionais, é o visto, né, gente? O visto é a autorização que aquele país te dá para você entrar no território dele. E essa questão da autorização, isso é soberano, né? Não tem nenhum jeitinho brasileiro para poder conseguir visto. Né? Às vezes as pessoas pensam assim que a embaixada, o consulado do Brasil pode interferir nesse processo. Não pode. Isso é o país mesmo que ele tem soberania. Então, mesmo que você chegue ali na porta do país e o país não te autorize a entrar, você não vai entrar.
Então, o que acontece? Às vezes a gente pensa só nos países que a gente precisa emitir o visto, né? Mas a gente tem mais de 150 países no mundo, né? Que o Brasil tem acordos que você não precisa de visto para poder entrar nesses países. Você sempre faz um visto, né, de turista. E, por exemplo, um visto, né, que é muito desejado, que as pessoas buscam muito, é o visto americano. Quando eu fiz esse processo, eu fiz ele todo de forma autônoma. Eu não contratei ninguém para poder fazer esse processo. Ele é parecido com o processo de emissão do passaporte, né? Você preenche ali um documento na internet, né, no site deles. E aí você tem um agendamento para poder fazer as digitais, a mesma coisa, né? Tirar a foto. E depois você tem a entrevista, né? E eles vão te pedir uma série de documentos. O que acontece, gente? Esses documentos que eles pedem é mais ou menos assim, eles querem comprovar ou ter mais ou menos uma noção de que você não vai estar indo para aquele país para ficar naquele país. Então, algumas coisas ajudam muito, por exemplo, quando você tem um emprego fixo, né, renda fixa no seu país, uma residência fixa, ou você estuda, né? Coisas que demonstram que você não está indo realmente a turista, que você, né, como turismo, você não quer ficar, né, naquele país. E a gente precisa ter tranquilidade, né, gente? Porque a gente está fazendo a coisa certa, não precisa ficar nervoso, né? Porque às vezes as pessoas ficam tão nervosas com esse processo de visto americano que às vezes elas às vezes transmitem tanta insegurança na hora, né, da entrevista que a pessoa às vezes até tem o visto negado. Então tem que ter tranquilidade, perguntar o que eles pedirem. Quando eu fui, eles perguntaram quase nada, perguntaram umas 2 coisas só e foi super tranquilo. E olha que mas o Jardel, nós somos um casal que não tem filhos, né? Que eles poderiam pensar que a gente gostaria de ficar lá, mas foi muito tranquilo. Então, esse aqui, por exemplo, é o nosso visto, né, americano. Ele tá até no passaporte que já venceu, mas aí toda vez que a gente viaja, né? Toda vez não, porque a gente tá viajando, né, gente? Mas, por exemplo, se a gente for para os Estados Unidos agora, né, quem sabe, tomar uma vacina, a gente precisa levar o passaporte antigo, que é onde está o visto, e o passaporte novo. O meu passaporte, por exemplo, vence no final do ano que vem, né? Então, assim, tem que aproveitar, porque antes de tirar um novo visto americano, né? E a gente precisa ficar atento também a essa questão da validade do visto, né? Alguns vistos são mais burocráticos mesmo, né, para serem tirados, como por exemplo, visto americano, visto japonês, chinês, visto para o Vietnã. Então tem algumas nações que tem um processo mais burocrático, mas isso não impede, né, gente, a gente realizar os nossos sonhos. A gente precisa tentar. Se alguma vez não der certo, né, a liberação desse visto, a gente tenta novamente, né, porque realmente algumas nações elas são mais restritas. Hoje a gente está vivendo uma situação atípica, que é a questão da pandemia, né, que a gente depende aí da abertura, né, de todas as fronteiras para a gente poder fazer viagens aí, inclusive pedir visto, né? O visto americano hoje ele está suspenso temporariamente, mas a gente pode já ir reunindo documentação, providenciando tudo para poder tirar esse visto, né? Outro documento, o 4º documento, né, que é importante para o viajante internacional, é a carteira internacional de habilitação. Quem aí gosta, né, de alugar carro, dirigir, né, quando viaja? Comenta aí quem gosta de alugar carro. Mas o meu marido, a gente gosta muito, porque a gente sente que dá muita liberdade pra gente nas nossas viagens, né? A gente acaba descobrindo lugares incríveis quando a gente aluga carro. Então a gente tem esse hábito, né, de alugar carro, inclusive nas viagens internacionais. Existe uma convenção que chama Convenção de Viena, que é um acordo entre vários países para que você gosta, né, Vivi? É muito bom. Ai, Érica, eu gosto muito. No início a gente fica inseguro, dependendo do país a gente fica um pouquinho mais com receio, mas assim, a gente sempre venceu as barreiras aí e arriscou, né? O meu marido aqui falando que ama.
Então, realmente assim, é lógico que de vez em quando a gente passa uns apertinhos, mas a gente sempre achou que valeu muito a pena. Tem muitos casos assim engraçados, mas a gente sempre acha que vale muito a pena. É lógico que em alguns grandes centros não é muito recomendável, né? Mas na maior parte dos lugares a gente gosta de alugar sim. Então, o que acontece? Essa carteira internacional de habilitação, ela vale para isso, para você dirigir em outros países. Muitos países aceitam só a carteira brasileira de habilitação. Mas outros países, mesmo países que aceitam a carteira nossa nacional, pode pedir essa carteira internacional em alguma situação. Eu lembro da nossa última viagem, quando a gente foi para a Itália, que eu li muito sobre isso, que eles poderiam pedir, né, a carteira internacional de habilitação, que é essa daqui, a PID, em alguma situação, por exemplo, para retirar um carro, ou se a polícia te parasse em algum lugar, né? Então eles poderiam pedir essa carteira. Então o que eu recomendo? É fazer a carteira, gente. Quem gosta de viajar e dirigir no exterior, é interessante ter a carteira internacional de habilitação, porque ela é como se fosse o seu passaporte, né? O seu documento aí para você dirigir fora do país. É lógico que você tem que observar muito as leis, né, de trânsito daquele país, mas ela te ajuda muito. Mas você tem que usar sempre a PID, que é essa carteira internacional de habilitação, junto com a sua carteira nacional de habilitação, né? Sempre tem que estar com os dois juntos. Essa PID, ela vale 3 anos, né? E você pode emitir pelo Detran do seu estado. É muito barato, em torno de R$190. E é muito simples também. É a mesma coisa, você entra lá no site do Detran do seu estado, você faz uma solicitação, vai te pedir ali o número da sua carteira atual. E aí você paga a taxa e chega pelo correio. Gente, você não tem que fazer nada, não tem que fazer nenhum teste, não tem que passar pela legislação de novo, não tem que fazer exame de rua, não tem que fazer nada, né? Você tem que lembrar, olá, Cleiton, você tem que lembrar que você já é habilitado. Então aqui você está apenas tirando um documento internacional que ele é traduzido em várias línguas para você dirigir fora do país. Então é muito importante para você ter mais segurança, mais tranquilidade. Eu sempre falo que assim, é melhor você pecar pelo excesso do que faltar alguma coisa lá, né? Na hora que você está no seu destino turístico, passar algum aperto. Então eu recomendo muito fazer essa carteira nacional de habilitação. Aqui em casa o Jardel tem e eu pretendo fazer a minha também na próxima viagem. Embora sempre é ele que dirige, viu, gente? Eu fico livre, leve e solta. Mas pode acontecer uma situação, né? Eu estava lendo sobre isso, inclusive às vezes a pessoa nem vai dirigir um carro, mas às vezes é interessante ela ter também, porque vai que numa emergência ela precisa, né, de dirigir. Então isso é muito interessante. Outro documento muito importante para a sua viagem internacional é o Certificado Internacional de Vacinação. Todos nós temos a nossa carteirinha de vacina, né, gente? Desde criança. Eu acho que a gente não tem desde criança não, mas todo mundo tem uma carteirinha ali das últimas vacinas. Mas para você entrar em alguns países, você precisa ter essa carteira internacional de vacinação. É a mesma coisa da carteira internacional para você dirigir, do passaporte, né? Então, alguns países, por exemplo, exigem que você tenha tomado a vacina de febre amarela. Não é aquele papelzinho do posto de saúde que vai valer lá não, gente. Tem que ter essa carteira, né, que é emitida pela Anvisa, que você vai colocar aqui junto com o seu passaporte. Agora, como que eu tiro essa carteira internacional de vacina, Sara? Mesma coisa, muito simples. Você entra no site da Anvisa, faz seu cadastro e aí você sobe ali, né, a imagem da vacina que você tomou, né, com os dados ali da sua carteirinha de vacinas. E aí isso vai ser analisado pela Anvisa lá num prazo mais ou menos de 5 dias. E aí vai vir a aprovação, você vai imprimir a sua carteirinha internacional de vacinas. Muito simples também. Então, só entrar no site da Anvisa. E isso, gente, é muito importante, porque se você chegar, né, for para um país que exige, por exemplo, a vacina, né, da febre amarela e você não tiver a comprovação de ter vacinado, você vai voltar para trás.
Não tem jeito, né? Então você já tem que olhar isso antes, vacinar antes, se você não tiver vacinado. Vou deixar assim, viu, Brenda? São informações muito importantes mesmo, porque às vezes a gente pensa assim que é uma coisa simples, igual data de validade, essa questão da vacina, às vezes a gente se despercebe, porque a gente se empolga tanto com a viagem, que às vezes a gente não olha esses detalhes. E aí pensa se você tiver um contratempo desse, né? Então é muito simples, você imprime, né? Tem países que não exigem, né? Então você não vai ter que preocupar. Mas é bom você já ter, né, gente? Igual eu falei, eu prefiro a gente se prevenir. Então a gente já emite, já deixa ali junto com o passaporte. Se precisar bem, se não precisar ele tá ali, né? Agora, com a questão da Covid, vem aí novas regras, né? Então a gente tem que aguardar, né? Se a gente vai vacinar, isso também vai compor o nosso cartão. Como que isso vai ser aceito pelo mundo? Isso ainda está sendo muito estudado, né? Se vai ter uma carteira única que vai comprovar a vacinação contra o coronavírus. Ou hoje, por exemplo, alguns países estão exigindo só o teste negativo, né? O PCR negativo com umas horas de antecedência, né? Ali validado ou traduzido para o inglês e tal. Então a gente hoje, como a gente ainda está nessa transição, a gente precisa ver qual que é a exigência do país que a gente vai. Se ele está aberto, se ele está exigindo só o teste negativo, se ele está exigindo a vacina. Mas tudo indica que em breve vai ter um documento mais oficial que vai valer para essas viagens, né? Então isso aí, gente, é super simples, vocês viram, né? Então até agora o passaporte é fácil de emitir, né? O APID é super simples de emitir, a Carteira Internacional de Habilitação, então não precisa ter medo, é tudo muito fácil. Por isso que eu falo, a gente ter autonomia nas viagens com tranquilidade. Quando a gente está com tudo isso em dia, a gente fica tranquilo. Outro documento muito importante é o seguro internacional de viagem. O que é esse seguro, né, internacional de viagem? É como se fosse, né, o seu plano de saúde temporário, né, que você vai usar durante aquele período que você tiver no seu destino turístico, porque o seu plano aqui não vai valer nada, né, gente? Por exemplo, eu tenho Unimed, meu Unimed não vai valer lá do outro lado do mundo. Então, eu preciso ter um plano de saúde para emergências lá, no caso de um acidente, ou se eu adoecer lá naquele país, né? E ele vale também, por exemplo, se minha mala extraviar, se a minha viagem tiver que ser remarcada. Então, ele tem outras coberturas. E o que é importante dentro dessa questão do seguro internacional de viagem? Primeiro, muitos países não obrigam, né? Não te exigem você fazer esse seguro. Outros exigem. Por exemplo, na Europa você não pode entrar se você não tiver um seguro de viagem. E normalmente ele tem até um limite. Por exemplo, ele tem que cobrir até tantos mil euros, né? Então você tem que olhar isso na hora de contratar o seguro, porque não é qualquer seguro, né? Você precisa ter ali um limite de cobertura. E a gente tem que lembrar uma coisa, até que o Jardel está falando aqui, que é muito importante, é que nesses países não tem sistema único de saúde, né? A gente sabe que o Brasil é um dos poucos países aí que tem esse sistema. Então, se você, por exemplo, for para os Estados Unidos e, sei lá, tá num parque, quebra um braço, você vai ter que arcar com tudo como se fosse uma despesa particular, e são despesas muitíssimo altas. Então, primeiro, pode ser que você não tenha limite no seu cartão de crédito até para cobrir essas despesas lá. Pensa, né? Então você precisa, é muito recomendável que você faça o seguro internacional de viagem, mesmo que aquele destino não te obrigue. Ô, gente, é tão barato que vocês nem imaginam. Outro dia eu estava fazendo uma simulação de uma viagem de, parece que 15 dias para a Europa, e o seguro ficou em R$250. Então, quando você pensa no valor completo da sua viagem, e aí você vê o valor do seguro, é um valor mínimo, que vai te dar muita tranquilidade na sua viagem. Então, não economizem numa coisa que pode ser muito relevante. E olhar a questão de se ele cobre Covid, né? Os seguros hoje dos cartões, a maioria já está cobrindo também Covid. Uma coisa que vocês precisam atentar é se o seguro de vocês, você vai ter que
pagar as despesas e depois você vai ser reembolsado, ou se você já vai ter assistência através daquele seguro. Por quê? É melhor você já ter assistência, porque como eu disse, vamos supor que acontece alguma coisa e você tem que pagar tudo do seu bolso, né, com seu cartão de crédito. É tudo despesa em outra moeda. Pode ser que você tenha dificuldades para poder pagar essas despesas para elas serem reembolsadas depois. Então é muito importante você olhar esse detalhe também no seu seguro. Se você quiser economizar, você pode usar o seguro do seu cartão de crédito. Eu já fiz isso várias vezes, né? Mas aí você precisa ou pagar a passagem aérea nesse cartão, ou pelo menos pagar as taxas de embarque nesse cartão que você vai utilizar. Vou dar um exemplo para vocês. Dessa última viagem que a gente fez para a Itália, eu emiti as passagens com milhas. E aí o que eu fiz? Só ficaram as taxas de embarque para pagar, né? Aí eu paguei no cartão de crédito as taxas de embarque para a gente ter o direito na apólice do seguro de viagem. Então a gente, né, como se diz, ganhou o seguro de viagem porque a gente pagou as taxas de embarque no cartão de crédito. E aí você analisa o seguro do seu cartão. É só você entrar lá no site ou ligar e perguntar para ver como que ele funciona. Eu já usei várias vezes, eu ainda não precisei, né, não tive nenhuma intercorrência assim, em viagens, né? Mas em alguma situação, às vezes o ideal é você realmente contratar. Igual como eu disse, não é caro, é muito barato, então vale a pena sim, pela segurança que isso traz para você. Outra coisa muito importante é a questão da documentação que você vai apresentar lá na imigração, né? Quando você vai entrar, você chega ali no país, aí você vai passar naquelas cabines lá para eles carimbarem seu passaporte, falar, não, pode entrar, tá tudo liberado. Uma coisa muito importante que você tem que ter, gente, nesse momento, além de ter ali todos os comprovantes, os vouchers da sua viagem, a comprovação do valor que você está levando, né, para poder gastar naquele destino, né? Então, por exemplo, os vouchers de hospedagem, de transporte, se você vai ter transporte ali dentro daquele destino. Uma das coisas mais importantes que você tem que ter nesse momento é a sua passagem de volta. Lembra lá no início que eu falei que eles querem ter certeza que você é um turista, que você vai, né, e que você vai voltar. Então não pode esquecer, viu, gente, dessa passagem de volta, né? Você tem que ter tudo impresso para poder mostrar ali nesse momento. Isso é muito importante. Uma coisa que eu faço também em relação à documentação de viagem, eu digitalizo tudo, eu tiro foto de tudo, mando no meu e-mail, para me ter isso no e-mail também, né? Porque caso eu precise disso, né, eu perca o impresso que eu tô levando. E às vezes eu mando para o e-mail também de um parente, com todo o meu roteiro de viagem, por exemplo. Aí eu mando para minha irmã, ou mando para minha mãe, por quê? Questão de segurança, né, gente? Porque às vezes a gente vai fazer uma viagem longa, durante um período muito grande, e aí eu mando ali para eles saberem tudo. Eu mando até o roteiro que eu vou fazer, para as pessoas da minha família irem, inclusive, acompanhando onde que a gente tá, né? Eu acho que isso é uma questão de segurança mesmo. Então, uma dica aí para vocês é digitalizar tudo também, ter no celular, ter no e-mail e ter com uma pessoa que vai ficar, né, A Olivia faz isso, né? Avisa um familiar. Eu costumo fazer, gente, eu gosto tanto dessa questão de roteiro de viagem, que às vezes eu faço um cronograma com os dias, como se fosse um calendário mesmo. E o que a gente vai fazer cada dia dentro do roteiro que a gente estipulou, os hotéis que a gente vai ficar, como que a gente vai de um lugar para outro. E aí eu deixo um impresso, às vezes eu deixo com a minha mãe, quando ela não vai viajar junto com a gente. Deixo porque aí eles vão acompanhando, né? Se precisar de alguma coisa, eles sabem exatamente onde você está. Então isso é muito importante, né, gente? Ai, que delícia falar de viagem, hein? Vamos torcer para em breve a gente poder executar tudo isso, mas a gente já pode ir se programando, né, montando essa documentação, tirando essas documentações importantes. E hoje uma coisa muito importante para você retornar para o Brasil, né, uma exigência do Brasil, é a questão de ter, né, aí o teste negativo,
né, do PCR negativo, né, feito aí com 72 horas de antecedência num laboratório credenciado e também preenchimento da declaração de saúde. Então hoje, mesmo que você seja brasileiro e você sai para um destino aí que está liberado, né, para você ir, por exemplo, o México, né, você vai, viaja, na volta, se o seu teste é positivo, você não entra no Brasil não, aí você vai ter que arcar com as suas despesas, esperar, fazer quarentena para poder entrar no país. Então você tem que considerar isso também, né? Quem aí não está vacinado, né, tem que lembrar disso, né? Que até para você voltar para o Brasil, até para você voltar para o Brasil existem exigências que você precisa cumprir, né? Então, gente, alguma dúvida sobre essa documentação? A gente falou de 1, 2, 3, 4, 5, 6 documentos, 7 documentos importantes para sua primeira viagem internacional, ou mesmo que você seja um viajante frequente, cuidados que você tem que ter. Então, recapitulando, se você vai viajar no Mercosul, tenha cuidado com sua carteira de identidade, se ela realmente está atualizada, né? Se lá você está parecendo que é você mesmo na foto, né? O passaporte, tenha muito cuidado com a questão da validade do passaporte. Obrigada, Érica. Você me inspira muito com as suas lives. O visto, né? A importância da gente ter o visto, a gente vê como que é o processo de visto daquele país que a gente vai. Alguns são mais burocráticos, outros são super simples, às vezes é só preencher um documento na internet, né? Tem uns que são muito simples. A questão da carteira internacional de habilitação, que eu acho que vale a pena a gente ter, eu falei que ela vale 3 anos, né? Ou até quando a sua carteira nacional vencer. Então, se a sua carteira nacional de habilitação está vencendo, é melhor você esperar você renovar para você emitir a sua internacional. Mas quem gosta de dirigir no exterior, é muito importante aí, Silvana, olá, é muito importante você ter essa carteira. Certificado internacional de vacinação, já faz o seu lá no site da Anvisa, super simples, e lá também você vai ver todos os países que exigem algum tipo de vacina, e o seguro internacional de viagem, e os documentos da imigração. É isso aí, gente, viajar tranquilo é muito bom, né? Eu sou defensora dessa questão das viagens com autonomia, com liberdade, né? A gente é capaz de fazer isso, gente. A gente não precisa ter medo, não precisa de ninguém segurando na sua mão para você viajar, né? Você pode montar seu roteiro, você pode realmente providenciar toda essa documentação, né? E você fazer uma viagem com a sua cara, né? Realmente uma viagem diferenciada, né? Você pode contar com um profissional para poder te ajudar a desenhar experiências diferenciadas no destino, mas essa parte toda processual da sua viagem você pode aprender a fazer e viajar com autonomia, né? E com tranquilidade, porque quando você tem as informações e vê que você já providenciou tudo, não tem o que temer, né, gente? É só curtir a viagem e registrar ali momentos que vão ser importantes para sua vida toda, né? Então, compartilhe, gente, eu vou deixar salva essa live, compartilhe com as pessoas que vocês sabem que são apaixonados por viagens, que estão planejando viajar logo que vacinarem, né? Às vezes programando aí para o próximo ano, é a hora da gente se planejar mesmo. E ao longo das semanas eu vou trazendo conteúdo aí relevante e importante sobre viagens internacionais, vocês vão acompanhando, vocês vão aprender muito aí, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês coloquem também como sugestões, para me trazer conteúdo aqui para vocês, né? Porque é o que a gente mais quer fazer aí quando tudo isso passar, é viajar, né? Tirar o atraso aí realmente, né? Que ficou aí com essa pandemia. Ok, gente? Que a gente tenha uma semana abençoada, uma semana aí com feriado, que a gente possa descansar, refletir. E muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Até logo, pessoal!